Olá, meu nome é Alexandre Maia, sou psicólogo clínico e membro da Clínica Buriti. Falando sobre estresse e sobre essa fase de resistência, é muito comum nessa fase nós sofremos muito com relação a algumas questões psicológicas, mas nós tendemos às vezes a querer forçar a situação até um limiar que a gente não consegue ter mais controle. Então a gente começa a desenvolver mais e mais problemas. Um problema muito comum quando a gente tenta atravessar essa esfera é entrar na fase de quase exaustão. Fase de quase exaustão é quando a gente começa a desenvolver várias somatizações por decorrência desse excesso de trabalho, desse excesso de potencial máximo que a gente tende a utilizar no dia a dia. Nessa fase é aquela fase onde você começa a desenvolver problemas estomacais, intestinais, aquela raiva começa a virar gastrites, você começa a ter problemas físicos atrelados a isso. Aquele recolhimento social, ele acaba ficando tão evidente, tão forte, que você acaba com medo ou dificuldade até de trabalhar. Você começa a se esquivar completamente de qualquer tipo de confraternizações com amigos, colegas. Você começa a ter dificuldade em estabelecer empatia com os outros, porque afinal de contas você está muito focado em si. A tua libido já era, ela praticamente acaba nesse momento. Muito mais em mulheres do que em homens. Nessa fase do estresse, você começa a ter dificuldade em inclusive fazer coisas básicas, como pensar em coisas do dia a dia. A sua memória já está muito debilitada, você já não consegue lembrar quase de nada. Então você tem que acabar escrevendo muito mais para você poder lembrar das coisas. E tudo passa a ser um grande sacrifício para você. Mas, como a gente muitas vezes pensa, é frescura, isso não tem grandes problemas, vai passar, é só uma fase, e aí a gente começa a forçar cada vez mais. Lembra que eu falei sobre o cortisol? Ele começa a intoxicar cada vez mais. E aí a gente pode desenvolver a última fase, que é a fase de exaustão, que pode levar à morte. Claro, não é comum a gente ver pessoas na fase de exaustão, mas existe sim muitos casos, e temos sempre que tomar cuidado com relação a isso. Justamente para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa nos atentar para esse potencial máximo que nós demos às coisas que a gente precisa fazer. É muito importante mantermos o equilíbrio das coisas. No próximo vídeo, nós discutiremos ainda mais sobre estresse, falaremos sobre as técnicas de manejo, como a gente pode fazer para poder tratar e melhorar a nossa vida em detrimento a esse problema que nós temos, e também discutir sobre um tema muito recorrente hoje, que é o burnout, ou seja, quando a chama acaba. Fique ligado, nos encontre nas redes sociais e siga-nos no Instagram, no Facebook e no nosso site. Até lá e um grande abraço!